Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Estão todos aí me ouvindo? A gente está aí com 10 participantes. Gostaria de me desculpar pelo atraso, a gente acabou tendo um probleminha técnico aqui na transmissão. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Eu sou a Carolina, consultora aqui da Templum, especialista nas normas de 9001, que é do Sistema de Gestão da Qualidade, 14.000 do Sistema de Gestão Ambiental e 18.000, que é a OSHA 18.000, né, que trata do Sistema de Gestão Ocupacional, de Saúde e Segurança Ocupacional. Essa norma que recentemente teve a criação da ISO, né, da 45001, agora no mês que passou, em março. Bom, a ideia é hoje nós falarmos um pouquinho da norma 14.001, tentando desmistificar um pouco o conceito, né, e um pouco as dúvidas sobre a questão da perspectiva do ciclo de vida, né, das organizações. Então, eu gostaria, né, que vocês participassem. Se vocês tiverem dúvidas, utilizem aí o chat para perguntar e questionar. Né? Eu digo que se eu não conseguir responder a todas as perguntas, a todos os questionamentos, a ideia é que depois a gente envie um e-mail com essas informações, com as respostas das perguntas, ou normalmente a gente acaba elaborando um material para ser publicado no nosso blog, que envolve aí as perguntas que foram feitas e aí uma maneira da gente conseguir responder a todos os questionamentos. Então, iniciando a apresentação, então eu vou compartilhar aí com vocês a minha apresentação, e a ideia, então, é que a gente, ao longo aí dessa tarde, a gente deslanche nela um pouquinho. Então, falando um pouquinho sobre o nosso tema, então, desmistificando o conceito, né, do ciclo de vida, né, que vem sendo abordado nessa nova versão 2015. E aí a gente começa, né, perguntando para vocês que estão aí participando com a gente, né, se a sua empresa já é certificada ISO 14.001. Se vocês já, em algum momento, já certificaram, né, como que tá, se essa certificação, vocês já certificaram na versão 2004, ou se vocês certificaram na versão 2015, ou se vocês ainda não têm a certificação. Então, vou enviar esse enquete aí para vocês. Vamos esperar um pouquinho para ver o que o pessoal responde. Olá, pessoal respondendo. Olá, a maioria, 50%, e vamos esperar mais um pouco aí o pessoal responder. Por enquanto, alguns na versão 2004, outros na versão 2015. Então, olha lá, né? Diante dessa nossa resposta aqui, então, a gente está um pouquinho dividido, então, alguns, aí 14% que respondeu, já certificado na versão 2004, e aí vai ter que fazer esse ajuste para a versão da 2015, que trata sobre o ciclo de vida. 43% dos participantes responderam aí que já estão certificados na versão 2015, muito legal, e 43% dos nossos participantes ainda não foram certificados, né? Então, muito legal a gente poder compartilhar, o pessoal que já certificou, se quiser dar exemplos, o pessoal que ainda não certificou, perguntar, fiquem aí à vontade, né? Então, o que a gente vai continuar aqui falando, poxa vida, né? E aí, aonde que aparece na norma esse conceito sobre o ciclo de vida, né? Então, esse conceito, né, vem aparecendo na norma no item 6,
quando a gente fala da parte de planejamento, né, ali dos itens de aspectos e impactos. Então, a gente, na norma, coloca, né, que dentro do escopo definido no sistema de gestão ambiental, a organização deve determinar os aspectos de suas atividades, produtos e serviços, os quais ela possa controlar. Então, em alguns momentos, a empresa ela vai precisar controlar, e aqueles que ela possa influenciar. E isso está grifado, né, o controlar e influenciar, porque a gente vai falar mais para frente em quais momentos normalmente a empresa consegue controlar e aonde ela consegue influenciar os seus aspectos e impactos, né, considerando aí a perspectiva de ciclo de vida. Então, é nesse item que aparece primeiramente o conceito de ciclo de vida, né? E aí, então, esse conceito, ele aparece em um outro momento da norma, lá no item 8, quando a gente vai falar sobre planejamento e controles operacionais, tá? E nesse momento, quando a gente... ele vai falar que a organização, né, deve planejar e operacionalizar e controlar os seus processos, também pensando nessa perspectiva de ciclo de vida, né? Então, nesse momento também a organização deve pensar neste conceito de perspectiva de ciclo de vida. E aí, em muitos momentos, quem já está lá certificado na versão 2004, e aí quem gostaria de certificar na versão 2015, começa a se questionar, e aí, o que é isso, né? O que é essa perspectiva de ciclo de vida? E aí, para quem já é certificado, o que isso vai mudar o meu processo, né? E aí, acaba que isso acabou gerando, né, na organização, nas empresas, um grande monstro que a gente quer realmente, então, nesse momento, desmistificar isso. Então, o que eu acho que é importante, né, trazer para vocês, primeiramente, aí, o que significa perspectiva, né? Então, o que é a perspectiva? Perspectiva, quando a gente busca lá no dicionário, né, ela vem falando que é aquilo que a gente consegue perceber externamente aos nossos processos, né? Então, algo que a gente consegue avaliar a aparência, porém, de uma forma distanciada, né? E com um ângulo de um ponto de vista nosso, né? Então, trazendo isso para o contexto aí, né, da empresa, é quando a empresa consegue enxergar, né, não somente para o seu processo interno, mas externamente a ele, tendo aí o levantamento de algumas informações. Então, isso é o conceito da palavra perspectiva. E ciclo de vida, né? E aí, o que vem a ser ciclo de vida? O ciclo de vida são os estágios, né, consecutivos e encadeados, né, de um sistema de produção ou de um serviço, né, ou seja, de um processo, desde a aquisição da matéria-prima, né, da sua geração até a disposição final, seja a disposição de um resíduo, seja a disposição de um efluente. Então, como a gente brinca, né, quando a gente fala de ciclo de vida, do nascimento ao túmulo, né? Então, é quando a gente começa a sair, então, um pouquinho da nossa caixinha e ver o que vem antes do meu processo e o que vem depois do meu processo, lá no meu sistema, né, de produtivo ou de prestação de serviço. Então, esses conceitos aí, eles são bastante importantes para a gente começar a discutir um pouquinho e realmente desmistificar essa questão do ciclo de vida. Então, isso é algo que eu gostaria de tratar. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma colocação, fiquem aí à vontade. Então, eu gosto de trabalhar com uma figura, né, que traz um pouquinho o
pensando nesse conceito do ciclo de vida, né, como que a 2004, a versão 2004 abordava isso quando a gente ia falar lá do levantamento dos aspectos e, consequentemente, dos impactos, e na questão dos seus controles operacionais, né? Então, como que a 2004 trabalhava? Ela trabalhava assim, com um foco na transformação, né, do meu produto, do meu serviço, ou seja, ali bem focado na minha caixinha, né, de produção, da prestação do meu serviço, e acabava que só olhava os seus processos internos. Qual que é a grande diferença para a visão da versão 2015? A grande diferença é a questão de olhar para todos os demais processos, né? Todas as demais etapas que é o ciclo de vida. Então, isso daqui que é o ciclo de vida para 2015, né? Então, a gente não olhar só para a transformação do meu produto, do meu serviço, mas olhar para trás, ou seja, lá nas minhas matérias-primas, nos meus fornecedores, nos meus suprimentos, e olhar depois para frente, na minha cadeia de transporte, de logística, olhar lá na etapa de consumo, utilização, né, e de manutenção, muitas vezes, do nosso produto ou do nosso serviço, e, por fim, a destinação de resíduos, né? E aí, aqui, só para conceituar, quando a gente fala de resíduos, não são apenas resíduos sólidos, são todos os resíduos, né? O conceito de resíduos, que são tanto os resíduos sólidos, líquidos e gasosos, né? Então, uma emissão de fumaça preta, uma emissão de CO2 também é resíduo, e aí a gente tem que pensar, então, nessa cadeia. E pensando, né, pessoal, nessa cadeia, é muito importante a gente falar assim, e aí, qual que é a grande diferença, né? O que acabou fazendo com que a gente mudou-se esse conceito, e é isso, não me impacta muito, não me impacta em nada. Qual que é a grande questão? É claro que, vindo com esse conceito, realmente as empresas elas vão ter uma maior responsabilidade sobre essa cadeia, né, que é o ciclo de vida. Então, ela vai precisar de um levantamento, de uma avaliação, digamos assim, de lá dentro dos itens de consumo, dos varejistas, até entender um pouquinho como que é a utilização do meu produto, né? Então, isso é a questão de sair um pouquinho da caixa. Quando a gente fala, né, da perspectiva, olhar não só para o meu processo, mas abrir a minha visão, né? Então, e aí o grande foco da perspectiva está na busca de melhores práticas socioeconômicas. Por isso que veio esse novo conceito para a versão 2015, né? Com o grande objetivo, né, de tornar as pessoas mais conscientes, avaliar melhor os nossos processos, para que a gente possa, de alguma forma ou de outra, até, se não controlar, e influenciar aquela cadeia, né? Por isso que lá no início eu grifei e comentei sobre o controlar e sobre o influenciar, né? Então, em alguns momentos a gente consegue realmente controlar, em outros a gente vai conseguir influenciar. Então, isso, pessoal, é o grande objetivo, né? A gente sair um pouquinho da caixa e conseguir enxergar um pouco mais essa cadeia em que a gente faz parte, né? Eu brinco que isso é muito importante, porque quando a gente foca só lá na transformação, né, dos nossos produtos, dos nossos serviços, será que a gente está olhando se a gente vai ter disponibilidade, por exemplo, de uma matéria-prima daqui 10, daqui 15 anos, né? Então, isso é algo que é muito importante. E aí, na destinação dos nossos resíduos, né, lá no final, será que a gente vai ter aterro sanitário para fazer essa... Então, voltando um pouquinho aqui, né, para vocês não cansarem um pouquinho aí da apresentação. Então, a ideia, então, realmente olhar esse ciclo de vida, né, essa cadeia
do processo, desde a matéria-prima até a destinação final. Eu gosto muito de um vídeo, vou compartilhar esse vídeo com vocês agora, para a gente entender um pouquinho sobre o que é, na prática, esse ciclo de vida. Então, vamos começar aqui. Esse é o jovem estudante humano carregado de coisas, inclusive de um fichário. Muito já passou por essas folhas, matemática, literatura, geografia, física e história. Mas essas folhas de papel, será que elas também têm uma história? Era uma vez um jovem eucalipto. Ele vivia com sua família, os eucaliptos grandes. Um belo dia, quando já estava crescido, os eucaliptos foram colhidos e transportados para o fábrica, onde foram processados, prensados, enrolados, cortados e transformados em muitas e muitas folhas de papel. Mas essa não é toda a história. Vamos voltar ao começo dela. Cada produto tem uma história que chamamos de cadeia produtiva. No caso do papel, sementes, água e adubo se transformam em árvores de florestas plantáveis, que crescem e fazem a fotossíntese, retirando carbono do ar e emitindo oxigênio. O carbono é transformado em madeira, que será matéria-prima para a produção do papel. Antes de virar papel, a madeira se transforma numa pasta de celulose ao ser colocada em máquinas misturada com água e produtos químicos. A água é coletada nos rios, circula dentro da fábrica e é tratada antes de ser lançada de volta ao rio perfeito. Agora, já parou para pensar que quando consumimos produto, consumimos produtos usados na sua cadeia produtiva também? Por isso, é importante conhecer como os produtos são feitos. Escolher aqueles fabricados por empresas mais responsáveis social e ambientalmente, que usam menos água, menos energia e emitem menos CO2 em suas cadeias produtivas. Além disso, a forma como usamos o produto também pode representar uma economia. Pensar 2 vezes antes de imprimir, usar letras menores e enviar papel usado para reciclagem são ótimos exemplos. E ações simples, como usar os 2 lados de uma folha de papel, podem evitar muito desperdício. Esse pode ser o ponto de partida para se escrever uma nova história, com menos impactos negativos e um final feliz para todos. Então, pessoal, que eu gosto aí de frisar um pouquinho com esse vídeo, né, um pouquinho lúdico. Esse vídeo foi elaborado pelo pessoal da TV Futura e eu acho que ele realmente mostra um pouquinho o que é essa cadeia, né, produtiva, o que é esse ciclo de vida. Pegando o exemplo aí da folha de papel, né, então, desde lá do meu eucalipto até qual que é a forma que eu vou estar utilizando esse papel, né, como consumidor. Então, isso é o ciclo de vida, né? Então, esse conceito, ele é muito importante para a gente pensar aí na questão de desmistificar. E aí, então, o grande ponto, né? E aí, qual que é a grande questão sobre essa desmistificação? Como que eu, empresa, vou ter que olhar para esse conceito e colocar isso na prática lá no meu sistema de gestão ambiental? Então, sobre isso que a gente vai acabar falando agora, né? Que existe aí muitas dúvidas, né? Sobre o conceito de análise de ciclo de vida e perspectiva de ciclo de vida. São 2 conceitos, pessoal, diferentes, né? Então, é muito importante a gente ter isso claro. Vocês já conheciam, né, essa diferença? Então, aí vai uma nova pergunta aí para vocês, né? Vocês já conheciam esse conceito, né, de que o ciclo de vida e a análise de ciclo de vida são a mesma coisa ou não? Como que vocês viam isso até hoje, né? Como que vocês encaravam isso? Todo mundo achava que era a mesma coisa ou vocês já tinham esse conceito de que eram coisas diferentes? Então, aí o pessoal respondendo, né? Vamos dar mais um tempinho para o pessoal responder, interagir aí com
com os nossos questionários. Então, aí, a maioria das pessoas já não sabiam que tinha essa diferença. Algumas pessoas já conheciam essa diferença de análise de ciclo de vida e perspectiva de ciclo de vida. Olha lá, a maioria, só para vocês verem aqui, vou dar mais uns minutinhos para o pessoal responder. Então, finalizando aqui o nosso enquete, só para vocês verem aí, né? Então, compartilhando com vocês, olha lá, a maioria não tinha aí o conceito, né, de que isso era diferente. O pessoal achava aí que era tudo a mesma coisa. E aí, por conta disso, que muitas vezes a gente teve esse grande monstrinho sendo criado nessa nova versão da 2015, né? Então, muitas vezes, pelo fato de achar que análise de ciclo de vida e perspectiva de ciclo de vida seriam a mesma coisa, e não é, né? Então, o que é a grande diferença, né? Então, a gente vai falar isso, e aí vem muitas vezes as perguntas, né? Eu tô lá implantando a versão 2015, seja por uma nova implantação, ou seja por uma mudança de versão, né? Uma transição. E aí, até onde eu devo ir? Né? Pensando nessa nossa figura, né? Como que eu devo avaliar esse ciclo de vida e quão detalhada deve ser essa avaliação, pensando na perspectiva do ciclo de vida, né? Então, muitas vezes a gente vinha com uma dúvida muito grande, né, sobre como que a gente vai fazer isso dentro lá dos nossos processos, dos nossos serviços. Então, eu gosto muito dessa figura também que a gente está compartilhando, que é a questão do fluxo, né, do negócio. Então, que também traz esse conceito de ciclo de vida, né, e aonde a gente vai poder aí acabar atuando. Então, realmente para então ajudá-los a desmistificar essa dúvida, né, sobre análise do ciclo de vida e perspectiva do ciclo de vida, é que a gente vai trazer aí esse próximo slide. E aí, o que a gente quer deixar, né, pessoal, nesse momento, não sei se alguém já tem alguma dúvida, gostaria de perguntar alguma coisa, fiquem à vontade aí em perguntar, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem ir perguntando, fiquem à vontade. Mas, quando a gente fala sobre a análise do ciclo de vida, por que a gente trabalhou aqui com maisinho, né? Porque ela é algo mais complexa. A análise do ciclo de vida, ela inclusive se baseia numa outra norma, né, do conjunto das normas da ISO 14001. Existe especificamente uma que trata sobre a análise do ciclo de vida de um processo, né, de um produto ou de um serviço, que é a ISO 14040, né, da versão de 2009. Pensando, né, nessa análise, né, vou explicar um pouquinho quais são as etapas dela para a gente poder, então, falar um pouquinho sobre o que seria a perspectiva. A análise, ela começa, né, você definindo os objetivos e o escopo do seu processo, né, do seu sistema, e aí a gente entra numa etapa de análise de inventário. O que seria essa análise de inventário? É realmente se aprofundar nos meus dados, se aprofundar em cálculos, né, para a gente conseguir quantificar o quanto o meu processo está impactando o meio ambiente. Então, muitas vezes a gente até tem um conceito bem mais próximo, né, por exemplo, do inventário de gases de efeito estufa, né? Então,
É exatamente esse processo, né? De dentro do meu processo eu quantificar com valores o quanto que eu estou ali gerando, né, de gases para o efeito estufa. Então, é realmente fazer uma análise do meu processo e fazer os cálculos, né, para ver o quanto que eu estou gerando. Isso é diferente para o conceito da perspectiva que a gente vai falar daqui um pouco. A mesma coisa, a análise, se fosse não dos gases de efeito estufa, mas de consumo de água, né? Eu não pensar apenas no consumo de água ali do meu processo, mas eu vou quantificar o consumo de água desde lá da minha produção, né? Vamos dar um exemplo aqui de uma produção de soja. Então, eu vou olhar lá desde a parte agrícola, né? Lá desde a minha plantação, quanto que eu estou utilizando de água, até mesmo o meu processo de distribuição. Se eu, por exemplo, faço lavagem dos meus caminhões de distribuição de soja. Então, avaliar a cadeia como um todo, quantificando o quanto que eu gasto, o quanto que eu gero, né? Que é, então, essa análise de inventário. Feito isso, a análise do ciclo de vida passa por uma próxima etapa, que é avaliar o quanto que, com base no meu inventário, o quanto que isso impacta o meio ambiente em si. Então, se é um impacto grande ou não. Então, avaliando lá a severidade e tudo mais, como normalmente a gente acaba fazendo para avaliação de aspectos e impactos. E, então, tem-se a interpretação dos resultados, ou seja, o meu processo em si, com base nos meus dados, com base nos meus cálculos, vendo esse impacto, se isso é algo muito significativo, de forma que eu tenha que tomar alguma ação. Então, pessoal, isso, em resumo, é a questão da análise do ciclo de vida. Então, a análise do ciclo de vida, ela busca realmente quantificar, calcular com base em dados, com base lá no seu processo, seja de um produto ou de um serviço, ter fundamentos técnicos para gerar-se uma interpretação e, então, tomar ação de eliminação daquele impacto, daquele aspecto, ou de mitigação. Né? Então, a análise ela é um processo mais complexo, e por isso que existe, inclusive, uma norma, que é a ISO 14040, versão 2009. E aí, a perspectiva, né? A perspectiva, então, ela vem lá, como a gente já falou, na norma, né, na versão 2015, nos itens, né, no 6.1 e no 8.1. E aí, a grande questão nesse momento é a gente, diferente da análise, né, que a gente vai ter que quantificar, que a gente vai ter que fazer uma avaliação de impacto com base nos nossos cálculos, a ideia é que a gente realmente olhe, né, para fora ali da nossa caixinha de transformação e veja, né, quais são os outros momentos, seja lá das matérias-primas que a gente consome e seja lá no processo de transporte, enxergar, né, aonde que a gente está. Enxergar que essas etapas do ciclo de vida também existem, né? Então, isso é muito importante, né? E, poxa, e aí a grande pergunta, né? Como que a gente vai demonstrar isso, né? Lá no processo de uma certificação ou lá dentro do nosso sistema de gestão ambiental? Nós da Templo, né, temos um método. Para quem ainda não é nossos clientes, fiquem aí à vontade em nos buscar, mas vou trazer aqui de lambuja só um pedacinho do que a gente sugere, que nada mais é do que utilizar algo que
a gente já faz, que já fazia, né, que a gente já utilizava na versão 2004, que é aí a nossa planilha de levantamento de aspectos e impactos ambientais. Então, utilizando a planilha de aspectos e impactos ambientais, quando a gente olha para cada atividade, para cada, né, cada processo e para cada atividade, é a gente enxergar em qual momento, né, da nossa etapa lá do ciclo de vida a gente está, né, e entender posteriormente se para aquela etapa a gente vai poder realmente exercer algum controle ou se basta a gente em algum momento tentar influenciar. Então, eu queria trazer para vocês aqui dois exemplos que mostram bastante essa questão da diferença da análise do ciclo de vida para a perspectiva do ciclo de vida. Então, são exemplos concretos, né? Então, um exemplo aí da análise do ciclo de vida é, por exemplo, a utilização de sacolas plásticas pelos supermercados. Então, uma cadeia, né, de supermercados foi e fez uma análise sobre a questão da utilização da sacola plástica, né? Até por conta de, por exemplo, na cidade de São Paulo, não sei se alguém sabe, ou para os que não sabem, os supermercados não disponibilizam mais as sacolas plásticas. Quem quiser precisa comprar essa sacola plástica. E diante disso tudo, veio essa avaliação e uma rede de supermercados, né, grande, foi fazer essa análise do ciclo de vida. E até se questionando, né, por exemplo, se valeria a pena substituir a sacola plástica por uma sacola de papel. E aí essa grande diferença, né, da análise para as perspectivas. Na análise, eles fizeram cálculos avaliando, né, a questão de quanto que eu utilizo de água, tanto no processo de fabricação de uma sacola plástica, e quanto que eu uso de água num processo de fabricação de uma sacola de papel. E aí, e lá na disposição dessa sacola plástica, como que é o tempo de degradação do papel? Quanto tempo é a degradação do plástico? E diante disso, né, quando eles fizeram toda essa avaliação, então foi feita então a análise do ciclo de vida, né, das sacolas dos supermercados. Então foi quando eles tomaram a decisão de se mantinham ou não a sacola plástica ou mudando ela para sacolas de papel. E dentro dessa análise, eles viram que era preferível manter a utilização da sacola plástica. Por quê? No processo de produção da sacola de papel, havia uma utilização 4 vezes maior de água, né? O consumo de água era 4 vezes maior na produção de sacolas de papel do que nas sacolas plásticas. E também a quantidade de produtos químicos utilizados, né, no processo de fabricação de sacolas de papel era muito maior do que nas produções de sacolas plásticas. Então, ou seja, eles tomaram uma decisão com base em análise, em cálculos, em dados, né, avaliando aí a questão da utilização da sacola de plástico ou de papel. Então, essa rede de supermercado fez essa análise de ciclo de vida. E aí? E um exemplo da perspectiva do ciclo de vida, né? Então, a grande questão da perspectiva e a diferença da análise, né? Na perspectiva de ciclo de vida, vamos pensar, por exemplo, num processo de suprimentos, né? Aonde a gente vai escolher algum fornecedor nosso que faça aí a destinação, por exemplo, dos nossos resíduos.
Então, isso faz parte de um processo de gestão ambiental. Então, estou lá olhando para o processo de suprimentos de escolha de um fornecedor. E aí, o que é o olhar da perspectiva? É quando eu vou me preocupar com essa escolha do meu fornecedor, tentando influenciá-lo, ou eu escolher um fornecedor, por exemplo, que tem uma licença ambiental, que é uma empresa que possui aí a licença e está aí perante o órgão ambiental, atendendo aos requisitos legais. Então, essa parte, né, do meu fornecedor aí desse serviço, então, quando eu não me preocupo com esse fornecedor, eu não tenho perspectiva. A partir do momento que eu vejo dentro do meu processo de suprimentos que é possível olhar para a qualificação, né, desse fornecedor, eu começo a ter a questão da perspectiva. Eu estou vendo que eu tenho lá uma possibilidade de influência. Um outro exemplo, né? Quando a gente vai fazer a contratação ou a compra de algum material, né? De alguma matéria-prima. Né? Então, a gente tem essa etapa, né? Dentro lá do nosso processo de aquisição de matéria-prima. Digamos que a gente vai, não necessariamente fazer a compra de uma matéria-prima que é para o nosso processo, mas que seja lá um insumo, uma tinta, né? Eu vou utilizar essa tinta na reforma ou das nossas instalações. Então, quando a gente pensa em perspectiva e a gente está olhando para a aquisição dessa matéria-prima, a gente pode ter escolhas, né? Escolha de fazer a aquisição, por exemplo, de uma matéria-prima à base de água, que ela impacta menos o meio ambiente, ou a gente fazer a aquisição de uma tinta à base de solvente, que impacta mais o meio ambiente. Então, quando a gente pensa na questão de perspectiva, a ideia é que a gente passe a olhar fora só do nosso processo. Digamos que o nosso processo ali é produção de leite, mas será que os meus impactos, os meus aspectos estão só relacionados ali? Não, eu também tenho aspectos, né, relacionados a outras atividades que estão ali sendo abordados com essa visão aí do ciclo de vida. Então, eu também não preciso só olhar para a minha produção, é olhar lá para os meus insumos, olhar para a minha cadeia de distribuição. Então, na hora que eu for fazer, por exemplo, a contratação de um transportador, e aí, eu vou me isentar? Não é problema meu? Não, a ideia é que a gente se responsabilize um pouco mais com relação a esse serviço. Então, será que esse transporte, né, esse caminhão, como que está lá a emissão de fumaça preta desse caminhão? A ideia aqui não é a gente quantificar o quanto que ele gera de fumaça preta, né, que seria a análise, né, pensando no processo, analisar e quantificar. A gente está só olhando de fora, tendo uma visão mais ampla de como que o nosso processo vai estar impactando toda a cadeia. Então, essa é a grande diferença, né, da análise do ciclo de vida e da perspectiva do ciclo de vida, que em alguns momentos a gente começou a criar um monstrinho, né, achando que, nossa, a gente vai ter que sair fazendo cálculo, vai ter que quantificar o quanto que a gente gasta, e não é isso. E aonde que a gente pode trabalhar com isso? Como eu falei, utilizar a ferramenta que a gente já tem, né, ou para as empresas que estão aí iniciando o processo, o levantamento de aspectos e impactos ambientais é algo que vai ter que ser feito. Então, já utilizar essa metodologia
incluir nessa planilha, nesse levantamento, o item ciclo de vida. Ou seja, né, essa etapa, esse aspecto do meu processo, ele está relacionado com a minha transformação, ou ele está relacionado com a minha aquisição, né, a questão lá da matéria-prima, ou ele está relacionado com a minha utilização, ou com o transporte. Então, com isso, a gente vai conseguir, diante do nosso levantamento, avaliar em que etapa do ciclo de vida aquele aspecto tem relação, né? Então, essa é a grande desmistificação, né? A gente não precisa sair fazendo cálculo, a gente não precisa sair levantando dados do meu consumo, como que o meu consumidor vai descartar aquele material, mas é entender as possibilidades, é sair um pouquinho fora da caixa. E aí, então, um ponto muito importante, né, é que a própria norma, ela já traz essa desmistificação, né? Quando ela fala lá do conceito do ciclo de vida, ela já traz essa desmistificação, falando, né, que esse ciclo de vida, isso não requer uma avaliação detalhada do ciclo de vida. O pensamento cuidadoso sobre os estágios do ciclo de vida que podem ser controlados e influenciados. Ou seja, a ideia é que a gente, né, não faça a análise, não é uma coisa detalhada, em que eu vou ter que fazer cálculos, mas é pensar durante a minha avaliação, né, dos meus aspectos ambientais, aonde aquele aspecto tem relação no ciclo de vida, né? Então, isso é muito importante. E aí, relembrar, né, a cadeia, né, do ciclo de vida. Então, desde lá da aquisição dos materiais e dos insumos, depois pensar na transformação, na distribuição, no uso e no descarte. Então, no momento do levantamento de aspectos, e depois posteriormente avaliando os impactos, entender aquela atividade, aquele aspecto, aonde está aquela atividade, aquele aspecto dentro do ciclo de vida. Então, isso é fazer esse levantamento com o pensamento em ciclo de vida, né? Por quê? E por que isso, né? Porque a ideia é que quando a gente voltando lá no começo, quando a gente falou sobre os destaques lá do requisito de controlar e influenciar, ou seja, quais são as etapas que vocês imaginam que a gente consegue controlar dentro dessa cadeia? Pessoal aí que está participando com a gente, aí nas perguntas e respostas, o que vocês, aí no chat, o que vocês acham, né, que é possível a gente controlar dentro dessa cadeia, né? A gente tomar realmente alguma ação. E aí, o pessoal está participando? O que vocês acham? Bom, dentro dessa cadeia, né, desse ciclo de vida, o que é bastante importante salientar é que a gente consegue ter controle nessas etapas. Não necessariamente todos os controles, mas são nessas etapas que a gente ainda consegue ter controle, né? Então, com certeza, no nosso processo, né, de produção de um produto ou de prestação de um serviço, a gente consegue controlar. No momento de aquisição de materiais e insumos, a gente pode ter algum controle? Como o exemplo que eu dei. É possível a gente ter controle, controlar o que eu vou querer adquirir. Poder fazer a escolha de adquirir um produto ou uma matéria-prima ambientalmente mais correta do que a outra, né? Então, nesse momento, a gente tem aí a possibilidade de controlar. E na distribuição, é possível a gente controlar? Em alguns processos, sim, né?
eu controlar o meio de transporte que eu vou utilizar, ou controlar a parte de realmente de logística, até para otimizar a distribuição e com isso ter uma menor circulação, né, dos veículos, com menor gasto aí de combustível e, consequentemente, menor geração de poluentes. Então, nessas etapas, né, pensando do ponto de vista da perspectiva do ciclo de vida, a gente consegue controlar. Em alguns momentos, avaliar os nossos processos e, sendo possível, criar esses controles, criar padronizações, né, e fazer esses trabalhos de melhoria, que é o que a gente comentou, né, sobre. E aí, a gente, esse novo conceito, né, da ISO 14000, ele veio para criar um monstro? Não, veio para exatamente possibilitar a disseminação desse conceito, né, de sistema de gestão ambiental, para a gente poder gerar uma cultura, né, e a partir do momento que a gente consegue fazer isso, tanto na distribuição, na aquisição. Mas existem alguns momentos que a gente não consegue controlar, né? Então, nas etapas de uso e descarte lá, por exemplo, do meu chocolate, consumir o meu chocolate, né? E a pessoa que está consumindo vai descartar a embalagem do meu chocolate. Nem sempre é possível a gente controlar esse descarte. Então, o que é possível são as influências. Então, diante de toda a cadeia, é possível a gente sempre influenciar. Agora, o controle nem sempre é possível. Mas o que a gente pode fazer nesses momentos, né, pensando no ciclo de vida do nosso produto, do nosso serviço, pensar em influência? Muitas vezes, dentro lá na nossa embalagem, especificar qual que deve ser a forma correta de descarte, ou em algum momento a gente vê aí as produtoras, né, as empresas que fazem celulares disponibilizando em alguns locais pontos de coleta, né, desses aparelhos, né, que aí tem a ver com um item de descarte. Mas isso é uma questão de influência. Isso não garante que o usuário vai fazer o descarte do aparelho celular no local onde ele disponibilizou, para que depois seja feita uma destinação adequada. Então, pensando, né, na cadeia, né, no ciclo de vida, voltando, né, a ideia é que a gente utilize aí o levantamento de aspectos e impactos e a gente consiga identificar aonde aquele aspecto está se encaixando, né? Em qual etapa do ciclo de vida é na transformação, tem a ver com a aquisição de materiais e insumos, ou tem a ver com a minha distribuição, colocar isso, né? Fazer essa correlação e diante dessas definições, avaliar as possibilidades de controle e de influência. Ou seja, aquilo que está nas minhas mãos e que eu puder controlar, internalizar esses controles. Então, escolher aí, por exemplo, uma matéria-prima mais ambientalmente correta. Escolher uma empresa de logística que mantenha os seus caminhões que passem por manutenção e que isso garanta aí que as emissões de fumaça preta, de material particulado, não seja tão grande, né? Seja de uma forma controlada. Então, a gente pode, nesse momento, controlar. E aí, em alguns momentos, tentar influenciar aqueles itens, né, da cadeia em que a gente não tem controle, né? Então, seja, por exemplo, possibilitando ao seu cliente a logística reversa,
né? Então, você apresentar esse processo, por exemplo, de logística reversa, de uma embalagem ou de um material. Então, isso tem tudo a ver com o uso e com o descarte, mas é algo que está relacionado com a influência. A gente não consegue controlar e obrigar certas tomadas de ação que estão aí nessa etapa da cadeia. Então, é muito importante, então, a gente levantar aonde aquele aspecto está dentro do ciclo de vida, para que depois a gente consiga entender se a gente vai conseguir controlar ou, de alguma maneira, ter influência, que são os dois termos que a norma traz, né? O controle e a influência sobre os processos, sobre as atividades. Então, pessoal, isso que eu gostaria de ter trazido para vocês, de ter compartilhado com vocês. Pessoal que ainda tiver alguma dúvida, temos aí um certo tempinho para poder tirar essas dúvidas, caso vocês queiram compartilhar. Se alguém tiver essas dúvidas aqui, ainda é o momento. Pessoal ainda não está aí querendo tirar dúvidas. Bom, a ideia, pessoal, se vocês surgirem qualquer dúvida, se vocês quiserem compartilhar experiências de vocês durante esse trabalho, né, de aplicação aí da perspectiva de vida, sintam-se aí à vontade de compartilhar isso comigo. Lá no site da Templon, tem lá o meu e-mail, tem o meu contato, fiquem à vontade em compartilhar, ou se tiver dúvidas no momento da utilização aí desses conceitos, poder aí compartilhar com a gente, que a gente pode ajudar. Olá, uma pergunta chegou aqui para a gente, se existe algum exemplo de planilha de Laia, né, onde foi inserido essa questão de ciclo de vida, né, essa perspectiva de ciclo de vida. Então, respondendo, né, essa pergunta, existe sim. Nós aqui na Templon, né, com a nossa consultoria, a gente oferece isso, e a ideia é que seja algo simples. Então, se vocês quiserem, né, entrarem em contato conosco aqui na Templon, a gente tem esse modelo disponível, né, e que pode ser aplicado de uma forma prática, de uma forma simples. Então, a ideia de utilização da planilha que é algo que a gente já faz, né, que já é importante ser realizado, e incluir essa questão da perspectiva dentro da planilha. Então, sempre tendo lá as atividades e relacionar o ciclo de vida a qual aquela atividade, aquele aspecto está relacionado, né? Aqui uma outra pergunta da Patrícia. A empresa é uma distribuidora de produtos químicos e importados. Como controlar o fornecedor internacional somente com a qualificação ISO 14000? Então, Patrícia, nesse momento, eu acho que a questão aí sendo você a distribuidora, uma das formas realmente é avaliando se essa empresa tem a certificação. Ou seja, é uma forma de você garantir que ela esteja trabalhando dentro dos padrões de gestão de qualidade e de gestão ambiental, tá? Então, isso é uma das formas. Existem outras formas também, por exemplo, você fazendo uma visita, uma auditoria para conhecer como que é essa empresa. Não necessariamente ela precisa ter a certificação, mas você indo lá conhecer como que é essa empresa, essa distribuidora, você vai acabar avaliando se os processos dela atendem ao seu sistema de gestão ambiental, né? Então, nesse momento, não necessariamente pedir a certificação,
podem existir outras formas disso acontecer também. Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Novamente aqui da Patrícia. Como controlar o transporte de lá até o Brasil, se a gente não tem a gerência do transportador? Então, olha lá, né? O que a gente comentou, né, Patrícia, é que não necessariamente você vai ter a obrigatoriedade de controlar, né? Você pode influenciar, mas não é uma obrigatoriedade de você controlar esse transporte, mas você pode influenciar, por exemplo, na escolha de uma empresa que você considere adequada para esse transporte. Então, você pode ter aí o fator de influência, não necessariamente de controle, tá? Então, mas o que é importante para ISO 14001, né? É que você identifique esse aspecto dentro do seu ciclo de vida, né? Então, ver que esse aspecto faz parte do seu ciclo de vida. Então, lá dentro da atividade de suprimentos, de contratação ou de logística, depende aí de cada empresa, onde isso é feito a escolha, a avaliação. A ideia isso faz parte do meu ciclo de vida, né? Então, a aquisição desse serviço faz parte do meu ciclo de vida. Em qual parte? Lá da minha transformação? Não, é lá na parte de aquisição. E aí, eu vou conseguir controlar? Não necessariamente eu vou conseguir controlar, mas eu posso, de alguma forma, influenciar? E se eu puder influenciar, por exemplo, influenciando, adquirindo uma empresa que tenha condições de te atender com relação aos requisitos ambientais. Então, não necessariamente a gente precisa colocar um controle, mas em alguns momentos a gente pode influenciar, e a norma permite isso, né, quando ela fala sobre esses dois conceitos aí de controlar e influenciar. Espero aí poder ter atendido a expectativa de todos. Pessoal, se existirem mais perguntas ou mais exemplos que vocês queiram compartilhar para que a gente possa esclarecer, fiquem aí à vontade em enviar um e-mail para mim, depois com certeza eu vou estar respondendo. No próximo mês a gente vem trazendo um novo webinar falando um pouquinho sobre gestão de resíduos. Então, participem também, isso vai ajudar um pouquinho também, a gente vai acabar abordando um pouquinho esse conceito de perspectiva de ciclo de vida, porque a parte de gestão de resíduos está lá envolvida nisso. Então, se quiserem, enviem as dúvidas, fiquem à vontade, eu agradeço aí a participação de todos, uma boa tarde para vocês, para aqueles que estão aí no processo de implantação, de certificação, sucesso, e para aqueles que ainda não começarem, que possam aí se estimular, vendo os ganhos que existe aí dentro dessa implantação do sistema de gestão ambiental. Boa tarde aí para todos e até a próxima.